Estamos ao vivo, como diria o Luan do Grêmio, hoje, 5/12 do ano de 2020, sabadão, Shabbat Shalom para todo mundo, sejam muito bem-vindos a todo mundo que está chegando aí na nossa live, agora 16 horas mais 1 minuto, e hoje um tema muito legal para você que gosta aqui do nosso conteúdo, você que gosta de estudos bíblicos, você que está aí conectado na internet, aproveitando a pandemia, que não estamos tendo aí muito JA, né? Alguns diretores jovens não estão fazendo JA, alguns estão sendo tirados do cargo por conta disso aí, mas continuamos aqui firmes e fortes na nossa live. Hoje é um dia muito importante para nós, porque caiu a ficha hoje pela manhã de que já é dezembro, amigo. Ou seja, já acabou o ano. Então, tudo aquilo que você prometeu no início do ano que você ia fazer, se você ia emagrecer, se você ia estudar mais a escola sabatina, se você ia deixar de comer certas coisas, se você ia lutar para determinadas situações, a sua chance está terminando neste ano aí de 2020, né? Hoje um tema muito interessante que os nossos intelectuais da teologia trarão aqui no dia de hoje, que é o seguinte: ficaria Deus triste com a morte de um ímpio? Né? A gente tem muita história para contar do que a gente imagina, do que a gente sente, do que a gente supõe. Por exemplo, Diego Armando Maradona, um drogado para muitos, um cara que passou a vida inteira tendo polêmicas em sua vida, um cara que, na contramão de tudo aquilo que se tem como, podemos dizer assim, o politicamente correto cristão, mas ficaria Deus triste com a morte dele? Ficaria Deus triste com a morte de João Alberto, morto no Carrefour por um excesso dos seguranças que ali estavam? João Alberto, vale lembrar, agressor de mulheres, né? Muitas vezes batia na sua mulher, segundo o boletim de ocorrência, junto com o pai, ou seja, eram 2 contra 1 naquele caso. Mas ficaria Deus triste com a morte de João Alberto, mesmo sendo ele, né? A gente não consegue caracterizar dessa forma que quem é a gente para julgar, mas seria ele um ímpio, né? Então, várias situações bíblicas também trazem esse assunto à tona, né? Leandro Quadros fez um vídeo falando exatamente o porquê Deus teria chorado a morte de Diego Armando Maradona, e hoje a gente está para debater este tema aqui, para conversar um pouco sobre este tema. Qual a sensação de Deus no que diz respeito à morte? Fazendo aqui uma análise fria, simples e tentar ser o mais direto possível. Deus, ele criou a morte? Primeiro questionamento. O salário do pecado, segundo a Bíblia, é a morte. Deus deu a sua vida por nós. Então, tudo tem relação com a morte. Mas será que morte não seria... Jesus vencerá a morte, né? Então, talvez a morte seja o grande inimigo, né? O grande inimigo de Deus, o grande inimigo da vida cristã seja a morte, porque justamente o contraponto, a grande vitória é ter a vida eterna, né? Ter a vida eterna, que é o grande prêmio daqueles seguidores de Cristo. Sem mais delongas, vamos colocar aqui na roda os nossos convidados de hoje. Alguns deles vocês já conhecem, outros a gente vai começar a conhecer a partir de agora, e você vai comentando, vai curtindo, vai compartilhando, tá? A nossa live, deixa aí seu comentário, compartilha, pega o link, joga nos seus grupinhos de WhatsApp, ajuda aí se você gostou desse conteúdo, para que nós possamos, cada vez mais, né, estar trazendo aí mais conteúdos interessantes para você. Sem mais delongas, vou colocar aqui na roda de conversa ele que é fundador do Grupo Atalaias, ele que é adepto aí da vida regrada dentro das legalidades que o cristianismo coloca, ele que é praticamente um exemplo de pessoa para toda a comunidade onde vive. Estou falando, obviamente, de Geilson Santos, ele colocou aqui, hein? Eu conheço como Geilson Farias, mas ele colocou aqui Geilson Santos. Vai conversar sobre esse assunto com a gente hoje. Boa tarde, Geilson, paz e graça. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um Esse é abraço o aí para todo Geilson. mundo e estou Pode completar, contente aí Geilson. por a gente estar na segunda live, né? O segundo momento que a gente está dedicando aí para
conversar um pouco, né, sobre alguns assuntos bíblicos, ouvir a opinião de diversas pessoas é importante e estou muito contente da gente estar aqui novamente. Contente fica a gente, com certeza os internautas que estão aí anseiam por sua presença aqui em nossas lives que a gente está fazendo aqui. Segundo lugar, vou chamar ele que tem uma importância fundamental na vida de várias pessoas durante a sua trajetória cristã, que tem um testemunho, para muita gente, um dos mais belos da história da igreja. Ele que faz parte do grupo Roupão da Fé e é missionário, espontâneo, voluntário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou falando, claro, do nosso irmão, grande amigo, Pimentel. Boa tarde, Pimentel. Satisfação tê-lo aqui. Boa tarde a todos e Shabbat Shalom a todos também. E que Deus possa nos usar aí, nos capacitar para falar realmente Deus não tem prazer na morte do ímpio. É um assunto muito interessante. Então, afinal de contas, peguei aqui uma coisa interessante para vocês verem. Sabem o que é isso? Mostra mais para a esquerda para poder ver, Pimentel, que deu uma cortada na tela. Ah, sim. Ah, tá. Isso é uma cruz. Isso. Geralmente, quando a gente vê o símbolo da cruz, a gente lembra de morte, não é verdade? E você vai saber hoje por que eu mostrei essa cruz. Muito bem, daqui a pouco o Pimentel fala mais, vai dar a opinião dele aí durante essa 1h30 de live, tempo do nosso programa. E agora eu vou colocar o delegado do distrito do Jardim Perialto, manda prender, manda soltar lá. Ele que está chegando, aquele sorriso dele estonteante. Boa tarde, Rafael Oliveira, seja bem-vindo. Boa tarde, Diogo, boa tarde, Geus, Pimentel, a todos que estão assistindo aí. Como diria o saudoso, né, Fernando Vanucci, alô você aí. Vamos aí, né? Vamos... Também era outro, né? Será então... que era outro, né? Faleceu outro dia aí, Fernando Vanucci, jornalista trabalhou na Globo, na Rede TV, eu estava até desempregado, não me lembro muito bem, mas estava até desempregado recentemente aí. Tudo bem, gente? Vamos começar aqui? Vou começar com o verso bíblico. Antes de tudo, obviamente, o grande ancião da turma aí, o Geilson Farias, vai fazer uma oração, né, Geilson? Perdão. Geilson, está ouvindo a gente, Geilson? Está ouvindo agora? Geilson? Oi, tá ouvindo? Opa, agora estamos. Vamos fazer uma oração aí para a gente começar. Tá bom. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento especial. Que o Senhor possa abençoar a cada um que vai estar acompanhando, Senhor, essa conversa, esse estudo da Bíblia, e que o Senhor também possa iluminar cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos conversar com o texto bíblico, que está lá em Ezequiel 33, verso 11. Diz assim, ó, está aí na tela para todo mundo ver. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem de seus caminhos e vivam. Voltem-se do seu. Começo com você, Pimentel. A gente colocou algumas situações, deixa eu só completar, a gente colocou algumas situações aqui no início, do Maradona, mas é uma questão muito mais ampla que isso, né? O verso quer falar de uma questão de amor a Deus com todos, né? É interessante, a minha versão da Bíblia diz assim, diz-lhes, vivo eu. Quem que vive? Deus. Deus, ele é o Supremo. Ele mata, ele faz viver, mas ele não tem prazer na morte do ímpio, como diz aqui. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que morrereis, ó casa de Israel? Então, logo no versículo de cara, mostra que o Todo-Poderoso El Shaddai, o Deus de poder,
Ele é o único que vive eternamente, aleluia, por isso. E logo em seguida ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que a pessoa se converta, né, dos seus maus atos, dos seus maus caminhos, e viva, né? Porque preferir morrer, ó casa de Israel? Então é interessante que nos torna uma pergunta muito importante do Deus Todo-Poderoso, né? Com certeza. Geilson, a primeira indagação, claro, é sobre o verso bíblico que fala que, ó, antes, né, assim, ó, ao invés disso eu tenho, né, ao invés de querer isso, eu prefiro que eles se convertam dos seus maus caminhos. Isso é uma prova de que Deus vai até o fim por todo mundo? Sim, sim, sem dúvida. Né? Tem vários textos que comprovam, né, que Deus ele luta por cada um de nós, né, a todo momento. E é muito interessante essa questão que a gente está abordando hoje, que Deus não tem prazer, né, na morte do ímpio. Porém, se a gente mais para frente tiver a oportunidade de ler Salmo 116, né, tem um verso lá que fala que Deus se agrada, né, na morte do justo. Né? A gente entende que o assunto importante aqui, na verdade, não é a vida ou a morte desta terra aqui, mas sim a vida eterna. Né? O que entristece, né, na verdade, é a questão de que a pessoa perdeu a oportunidade de viver eternamente com Cristo. Né? Isso é um alerta para todos nós que Deus luta por nós, nos dá a oportunidade de, em todo momento, a gente mudar a nossa vida, converter os nossos caminhos errados e começar as práticas corretas conforme a vontade de Deus. E aí sim nós vamos, se viemos, né, morrer, nós vamos morrer, mas Deus não vai se entristecer, porque em breve momento, né, nos piscar de olhos, nós vamos vislumbrar a volta de Jesus e vamos ter a alegria de viver com Ele eternamente. Rafael Oliveira. Diga. Sobre o verso bíblico, o que você coloca mais de enfático neste primeiro momento? Assim, é o fato de Deus não querer a morte do ímpio, né? Porque aí é Deus que está falando que é ímpio, né? Então a pessoa era mesmo ímpio, né? Não é a gente, que tem esse detalhe também, né? Que a gente fala, Deus chorou lá a morte do Maradona, porque era ímpio e tal, mas a gente também não consegue... a gente é incapaz de definir se o Maradona era mesmo ímpio ou não, né? Porque quem sou eu para falar alguma coisa de alguém? Agora, no caso específico do verso, Deus sabia de quem ele estava falando. Então, ele estava falando, sim, dos ímpios ali naquele caso. O que você entende quando ele diz que antes eu tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam? Bem colocado, Hugo, o que você disse aí no começo, porque às vezes a gente analisa, né, vê, no caso do Maradona mesmo, não sei o quê, porque ele tinha uma vida, como você disse no começo, uma vida de drogado, uma vida de fazer muitas coisas, a gente já pré-define como um ímpio, né? O Maradona morreu como ímpio. A gente não sabe disso. Só quem consegue controlar isso é Deus. Na Bíblia nós temos alguns exemplos que acabam explicando um pouco isso. O ladrão da cruz, que foi ímpio até ali o momento final. E ali ele se converteu. Sansão também passou por isso. Teve um momento ali de ímpio, vamos dizer assim. E até o final ali foi preso pelos filisteus. E até o fim da sua vida, quando chegou ali na beirada, ele se arrependeu e pediu para que Deus restaurasse a força dele. Davi escreveu alguns versos bíblicos em pecado. Então ele também foi ímpio naquele momento. Então a gente não consegue fazer essa definição. É muito importante o que você falou. E a respeito do texto em si, quando a gente fala em morte, quando o texto fala em morte aqui no caso, fala em morte eterna, como o Gilson disse ali. É o final, né, da caminhada. É ali que você escolhe se você vai aceitar a Cristo ou não. Não há como você fazer isso depois da morte. Por isso que existe essa tristeza de Deus pelo ímpio.
Porque ele sabe que a partir do momento que ele morreu ali, não tem mais salvação. O ímpio ali, na visão de Deus, não na minha, ele ali sentenciou a sua trajetória. Então, para Deus é muito mais prazeroso que nós no como um todo, entendamos o que Ele quer na nossa vida, aceitamos aquilo que Ele quer para a nossa vida, e a partir daí nós tenhamos uma vida de fato, uma vida ao lado de Deus. Muito bem. Pimentel, quero, nessa sua trajetória, nessa sua experiência como evangelista de muitos anos, quantos anos de evangelismo já? Olha, eu já estou indo para 35 anos de igreja, 34 praticamente de evangelista. Quantos casos você já encontrou, você já viu, de pessoas que, para muitos, já era consumado uma condenação e que Deus havia, teoricamente, largado mão daquela pessoa e você viu Cristo trabalhar ali e restaurar? Olha, eu tenho muitos testemunhos. Se eu for falar dos testemunhos de pessoas que queriam se matar e como Deus agiu, nós ficaríamos aqui horas e horas. Mas eu quero entrar dentro do texto bíblico para explicar uma coisa muito importante para os ouvintes aí dessa live. Lá em Ezequiel 18, versículo 4, depois nós vamos para 23 e 32, Deus faz uma pergunta, aliás, no 4, ele faz uma afirmação. Ele diz assim: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também como é a alma do Filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Para a gente poder ter um entendimento no que eu estou querendo dizer, aí entra o texto de Romanos 6:23. E o salário do pecado é a morte. E eu quero dizer para vocês que eu apresentei essa cruz aqui, não foi à toa, porque Jesus, lá em Isaías 53, ele pagou o preço do pecado. Ele morreu morte de cruz. E como o Rafael falou aí, de um dos ladrões que se converteu no seu último instante, é uma pura verdade. Por quê? Um blasfemou de Jesus, não creu. O outro não, falou, nós merecemos estar aqui. Mas esse nada fez, esse nada pecou. E ali houve uma conversão dele. E tanto é que Jesus prometeu para ele que mais logo ele estaria no paraíso. Primeiro Jesus bradou em alta voz, entregou o Espírito ao Pai e morreu. Mas graças a Deus, ao dom do Jesus Cristo, que tem a vida eterna em si mesmo, porque ele é Deus, nos usurpou ser Deus quando esteve aqui conosco, porque ele é Deus conosco, como diz lá Mateus 1:23, quando nasceu, né? E o seu nome seria Emmanuel, Deus conosco. Então, nesses anos de evangelismo, eu encontrei Deus conosco na vida de uma pessoa que era usuária de drogas, que se converteu, viveu praticamente 3 anos batizados e logo mataram essa pessoa, porque era usuário de droga, estava numa lista, mas ele morreu em Cristo. Então eu fiz parte desse testemunho, de levar o roupão da fé para essa pessoa lá da Bahia, o Jorge. E muitos conhecem essa história do roupão da fé. Mas quando você vê Ezequiel 18:4, Deus dizendo, eis que todas as almas são minhas, como é a do Pai, assim também como é a alma do Filho, é minha, a alma que pecar, essa morrerá. E o Jesus falou certo, é uma morte eterna, porque se a pessoa não se converte, porque lá no versículo 23, exatamente que eu vou ler, Deus faz uma pergunta, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? E aí ele diz, o Senhor Deus,
E vem com outra pergunta. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva? E aí no versículo 32 diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. A vida é tão boa. Se você pensar bem, hoje, nessa pandemia no qual nós vivemos, eu não sei quantos conheceram o Giovanni, e o Giovanni fez um vídeo antes de morrer, no dia seguinte, dizendo que não estava respondendo às perguntas de irmãos, de amigos e amigas, porque ele estava entubado ali praticamente com um aparelho de respiração, e ele falou, me sinto muito cansado. Eu mandei até esse vídeo para o Geilson, né, Geilson? E ele falava, eu estou muito cansado e eu não consigo responder a vocês, meus amigos. Mas amanhã estarei logo aí. Mas não deu tempo. O que conforta a nós é que ele entregou a sua vida a Cristo antes de estar ali, naquele momento de morte, pensando que ia sair daquela com vida. Sabe, ninguém quer morrer, mas tem que ter uma conversão. E o Giovanni teve uma conversão, mostrou outro testemunho, só que ele não sabia que no dia seguinte não estaria vivo. Mas ele entregou a sua vida a Cristo, e com isso nós o veremos quando Jesus ressuscitar naquele grande dia. Jesus vai voltar, meu amigo, minha amiga, você que está escutando essa live. Sabe, Deus ele tem um propósito na sua vida. O Deus conosco está contrito, está com abatido de coração, está com você. Se você é usuário de droga, ele pode te libertar, porque eu já vi muitas libertações. Está com você que está com depressão. A depressão tem matado muitas pessoas, tem muita gente tirado vida. Eu fiquei sabendo recentemente, ontem, uma pessoa que tentou se matar, está internada. Eu fui pregar hoje no Imirim, e o ancião que me levou até a igreja, ele deixou eu, e foi lá para o hospital para visitar a mãe, juntamente com o filho, que está lá, graças a Deus, vivo. Não sei se ele tomou veneno, se ele fez alguma coisa errada para tirar a sua vida. Mas tanto é que Deus ainda foi misericordioso com ele, não deixou que ele perdesse a vida. Então, essa live que nós estamos fazendo a respeito dessa palavra, né? Que eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Olha, o pecado está fazendo miséria em nosso meio. Maradona, como vocês disseram aí, um homem, um grande jogador de renome, mas infelizmente tinha uma coisa que perseguia ele, era o vício, as drogas. O homem que tinha nome, sucesso, ganhou dinheiro, fama, mas infelizmente perdeu para umas drogas, né? Mas Deus, ele está no controle de todas as pessoas e ele quer ajudar a cada um, né? Passo a palavra para você, Hugo. Senão eu vou ter mais cedo daqui, eu vou começar a falar, só vou falar eu, é melhor vocês participar. Vai ter mais oportunidade. Baseado, Geilson, nisso que o Pimentel colocou aí, grandemente colocou, gostei também da última parte sobre o Maradona, um homem que conquistou fama, dinheiro, mas tinha o vício da droga, e isso pode ter feito com que o fato dele conquistar fama e dinheiro durante a vida inteira tenha tudo sido enterrado, porque ele pode acabar se perdendo com a morte eterna por conta do vício da droga. Eu queria que você comentasse justamente essa parte, assim, de como a gente no mundo está muito próximo, né, entre o céu e o inferno, como essas coisas são muito... se você vacilar, você pode acabar perdendo uma coisa que você demorou anos para conquistar, no caso do cristianismo aí, a salvação. Sim. A gente vai analisando, né, a Bíblia, as profecias, e a gente percebe que conforme os anos passam, é mais difícil, né? O mundo cada vez mais perverso e valorizando as coisas erradas, né?
se a gente for parar para analisar quanto conteúdo tem que incentiva as pessoas a terem uma vida à base de drogas e de várias outras práticas que pode levar as pessoas, né, a uma vida infeliz, na verdade, né? Uma vida superficial. E aí a gente vê isso. O homem que teve um talento, né? E teve vários momentos, vamos dizer assim, de glórias na vida dele, porém, tudo se perdeu, né? Chegou agora, o que ficou, né? Diz que no momento que a gente morre, né? Ninguém fala mal da gente, né? A gente passa a ser uma pessoa, né, perfeita, uma pessoa boa, mas com o tempo a pessoa vai perdendo essa necessidade dos elogios e a pessoa acaba sendo lembrada também pelas coisas erradas que ela fez, né? E a gente torce, né? Como o Rafael disse, nenhum de nós tem o papel de juiz de determinar se a pessoa foi salva ou não. A gente fica na torcida de que Deus possa ter em algum momento ali, né, quando ele estava no hospital, não sei, alguém possa ter levado para ele, né, a palavra, ele possa ter escolhido, né, a Cristo. Porque a gente bem percebe que as pessoas falam, para você saber se a pessoa está com Cristo, nós temos que observar a vida da pessoa, o que a pessoa faz, o que a pessoa fala, né? Isso não é julgar, é um parâmetro que Deus deixou até na palavra dele, né? Para a gente possa identificar aqueles que são e não são de Cristo. Então é algo que a gente precisa sempre estar analisando e tomar cuidado para não ser seduzido por isso, né? A gente sabe muito bem que as drogas, as pessoas que caem nas drogas, é para fugir muitas vezes da realidade, para não ter que encarar, né, alguma situação da sua vida. E a gente sabe que Deus pode fazer isso por nós, né? De uma forma bem melhor, bem saudável e real, né? Não de uma forma artificial. E colocando assim mais um ponto aqui, né, da questão da conversão, do que Deus quer fazer por nós, eu acredito que o tempo, o nosso tempo, né? O que nós estamos dedicando o nosso tempo, né? Eu creio que a conversão é um processo que a gente tem que ter um momento de oração com Deus, temos que ter um momento de estudo da Bíblia. Eu confesso que eu tenho trabalhado para isso, para ter o meu horário fixo todos os dias, para que eu possa orar, para que eu possa estudar a Bíblia, um canto separado aqui em casa para eu poder fazer esse trabalho com Deus, esse momento com Deus, para que eu possa estar próximo, para mim não ser distanciado de Deus pelas dificuldades, pelas coisas que o mundo tem a oferecer. Então é algo que a gente tem que lutar constantemente, né, para permanecer fiel a Deus. Ou tá jogando Super Mario ou tá chegando mensagem aí, hein? Vamos lá, Rafão. Rafão, você que é a sequência do Geilson aí, curioso quando o Geilson fala a respeito, e o texto bíblico também diz, né? Quando a gente leva por esse lado, a respeito de que, assim, tudo, assim, eu prefiro que eles se desviem dos seus caminhos, né? Que se convertam dos seus caminhos, né? E o Jason fala de uma preparação a respeito de estudo bíblico e de uma convivência que a gente deveria ter com a pessoa. O texto também não nos leva, né, a uma reflexão a respeito do nosso papel como cristão, ou seja, talvez essas pessoas estejam morrendo, né, como ímpios, justamente muitas vezes por uma falha nossa que não se esforça muitas vezes de levar o evangelho aí aos quatro cantos do mundo. Também tem isso, Hugo, tem essa questão também. Paulo fala, né? Tem uma parte que Paulo fala que se não houver mensageiros, não tem mensagem, se não tiver mensagem, não tem conversão. Então, a gente precisa de fato fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho vem exatamente do que eu já estava falando, de preparação.
quando você fala em... Vou dar um exemplo aqui de um exército. Um exército, quando vai para a guerra, o que ele precisa fazer? Ele precisa se preparar. Ninguém acorda hoje, tipo, vai dormir hoje à noite, amanhã acorda para uma guerra. Existe toda uma preparação. Você tem que treinar soldado, você tem que montar estratégia de batalha, você precisa estudar o seu adversário. Tem uma série de fatores que você precisa fazer. E como a gente fala que a gente também vive uma guerra de bem e mal, uma guerra entre os anjos da luz e os anjos das trevas, que a gente está envolvido nesse conflito, né? O conflito cósmico. Então a gente precisa, de fato, estar nos preparando e ajudando também as pessoas a que elas fiquem preparadas. Quando a gente fala em discipulado, né, a gente fala em estudo bíblico mesmo, nada mais é do que estarmos nos preparando e preparando as outras pessoas para o que está por vir. A gente que estuda profecia sabe que as coisas elas estão indo de mal a pior e vão piorar. Não adianta a gente achar que o negócio vai ficar, mas sei lá, vai dar uma melhorada. Não, não vai. É daí para pior. E se a gente não estiver preparado, como o Gerson disse aí, preparado o quê? Estudando a Bíblia, conhecendo, né? A gente fala que nós somos cristãos, o que é o cristão? É aquele que segue a Cristo. Como é que eu sigo uma pessoa que eu não conheço? Fica uma coisa meio ilógica, né? Eu preciso conhecer a pessoa de Cristo para que eu possa segui-la. Para que eu possa levar Cristo às outras pessoas, eu preciso conhecer esse Cristo. Já pensou, Hugo, eu chego para você, olha, esse aqui é o Geilson. Ah, mas você conhece o Geilson? Não, mas eu estou apresentando o Geilson sem eu conhecer. Não tem lógica. Então, a nossa vida cristã é a mesma coisa. Para que eu apresente Cristo para as pessoas, eu preciso conhecer esse Cristo. E como é que eu conheço Cristo? Através da sua palavra e das suas ações. Então, o estudo, né, da palavra é essencial para que a gente esteja, de fato, preparado para levar esse Cristo para as pessoas que estão aí fora. Talvez um dos homens mais preparados para levar Cristo para as pessoas seja o Pimentel. Ele pode falar bem sobre esse assunto aí, Pimentel? A respeito de como é a experiência de estar no campo evangelizando e também entendendo mais, né? Porque quando a gente fala de ímpio, de não ímpio, de gentil, de judeu, de convertido, de não convertido, a gente às vezes se coloca numa posição, num patamar que as nossas atitudes não mostram exatamente isso, né? O segredo, eu gosto de falar muito biblicamente, eu vou sempre na Bíblia, a Bíblia que esclarece as coisas, porque assim eu aprendi, né? Tenho muito contato com pessoas, tenho contatos que, inclusive, um filho meu é o Geilson, precisei buscá-lo 2 vezes, né, Geilson? Você sabe disso? E Deus, graças a Deus, trouxe você e você está sendo uma grande luz. E falar em luz, eu quero ler aqui em Mateus 4,16, que diz assim, ó, olha que interessante que fala aqui. Deixa eu voltar aqui que eu apertei o botão. Tá. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a esse a luz raiou. Por que eu estou tocando nesse tópico? Porque nós não somos nada se a luz não nos mostrar que as pessoas estão à sombra da morte. E essa luz, ela representa Cristo Jesus em nossas vidas. Quando eu vim para a igreja, eu fumava 3,5 maços de cigarro por dia. E eu cheguei para minha mãe se converteu através de um panfleto que achou na rua, e nós vivemos uma vida, como se diz assim, uma vida muito triste na minha infância. E meu pai bebia muito, chegava em casa, batia, fazia, acontecia, e nós 9 irmãos, e tudo pequeno ainda, então ele deitava e rolava. E quando ele bebia muito, quem buscava ele na rua era eu. Eu buscava meu pai, levava para casa, quando ele melhorava um pouco, ele já arrebentava todos os pratos, batia na minha mãe. Se nós dessemos alguma risada ou qualquer coisa, ou ameaçássemos de falar alguma coisa, todo mundo entrava no pau, né? No cacete, essa é a verdade. Não cresci revoltado, não cresci nada, só que quando eu fiz 15 anos, papai foi abraçar
a minha mãe, para poder forçar a bater nela, eu entrei na frente e falei, olha pai, de hoje em diante o senhor não coloca mais a mão na minha mãe. E assim foi feito. Aí, com a luz que entrou no meu lar, porque nós estávamos à sombra da morte, a luz raiou. Então, raiou a luz na minha vida. E através desse testemunho, como raiou a luz da minha vida, eu resolvi ser um evangelista. Então, peguei vários casos, e principalmente um deles que Deus me usou, foi justamente no que eu estava nas drogas. Cigarro é uma droga. Se a pessoa for viciado em comprimidos, ele está viciado nas drogas. Se você cheira pó, você está viciado nas drogas. Independente qual seja o tipo da droga, a droga é droga, né? E ele está sobre a sombra da morte, né? Pode ser essa morte dele, como mostrei a cruz, pode ser uma morte sem esperança para uma vida eterna. E como o Rafael diz aí mesmo, que nós temos que ter esse preparo que o Jesus também falou, que é estudar a palavra, não somente profecias, mas o mais importante de tudo é mostrar que Deus é conosco. Quando ele raiou a luz para você e você estava numa situação difícil, porque quando chegou no meu batismo, eu falei para minha mãe, prepara lá com o pastor que eu quero ser batizado. E aí eu fiquei uma semana todinha sem fumar, num sufoco, porque eu não fumava um maço, eu fumava 3,5 maços de cigarro por dia, e aí eu fiquei sem fumar. Quando chegou no sábado, eu fui para a escola sabatina, assisti o culto todo e nada de batismo. Quando eu saí, eu peguei o pastor pelo colarinho, levantei ele até o pescoço no alto e falei, que homem é você? Eu me esforcei, não fumei e quero o batismo. E aí o que aconteceu? Ele falou que no outro sábado me batizaria. Aí, para surpresa minha, eu pensei que ia vencer como eu venci aquela semana. Não, eu comecei a fumar mais ainda naquela semana toda. E quando eu cheguei na igreja para o batismo, eu estava fedendo a cigarro. E dentro do tanque o pastor falou para mim assim, a igreja do sétimo dia não tem nada a ver com o seu batismo. E aí eu falei baixinho no ouvido dele, pastor, eu não posso me batizar. Eu não sou uma autoridade para se batizar. O senhor tem essa autoridade. Então o senhor faz a sua parte, o senhor me batiza, porque quem me chamou foi o Espírito Santo de Deus, não foi homem nenhum, não. Então o senhor faça a sua parte, eu faço a minha. Fui batizado. Estou dizendo para vocês o quão é importante dizer para vocês sobre as drogas. O como é difícil uma pessoa largar o vício. E aí eu fui batizado. 2 anos eu continuei fumando, depois do batismo. Só que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Essa luz raiou na minha vida. Eu estava na sombra da morte. Se eu não tivesse recebido essa luz que Deus me deu naquele dia, e eu tivesse desistido porque o pastor não queria me batizar, hoje eu estaria morto espiritualmente. Mas eu insisti, persisti, fui batizado. Depois de 2 anos, eu cheguei na sala da minha casa e falei para Deus, Deus, estou aqui no meio dessa minha sala. Precisei deitar, rolar no chão, clamar ao Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, e falar para ele, Senhor, eu não consigo, o Senhor me chamou para essa luz maravilhosa, eu amo servir ao Senhor, mas eu tenho esse vício, eu quero que o Senhor me liberte. Irmãos, no dia seguinte eu fui libertado para nunca mais fumar. E o Geilson sabe muito bem o trabalho que eu faço hoje. Meu trabalho especial é a libertação de cigarro das pessoas. Deus me deu um método de ver uma pessoa que fuma, não importa se fuma 20 anos, 40 anos, se fuma 3 pacotes de cigarro, se fuma um maço de cigarro, se fuma 1 cigarro por dia, e se eu tiver um contato com aquela pessoa, como eu tive aí em vários lugares, inclusive lá em Santa Catarina,
E cheguei lá, uma pessoa fumava há mais de 40 anos e falou para mim, olha, eu batizo até agora à noite se eu parar de fumar. Quando eu escutei isso, eu peguei e falei para ela assim, olha, você falou com a sua própria boca, então você é de Jesus. Então eu vou usar o método que Jesus libertou eu e me mostrou como é que eu deveria parar de fumar. Então eu peguei a minha sacolinha, tinha ali mais de 20 maços de cigarro, abri, tirei um cigarro, mostrei para a pessoa como era aquilo, o método de como ela tinha que fazer durante o preparo para 3 meses, para nunca mais voltar a fumar, na higiene, na alimentação e também, principalmente, o que é o cigarro. E quando eu terminei, eu perguntei para a pessoa, você vai fumar mais? Não, eu não vou. Falei, então, está aqui o roupão da fé para você, você batiza à noite. E ela veio para a noite, batizou, até hoje nunca mais fumou. Então, Deus, ele tem um preparo na nossa vida, tem um chamado. Nós não podemos olhar para uma pessoa que está na sombra da morte, seja ela drogada, seja ela alcoólica, seja o que for. Como eu tive a mesma chance quando raiou a luz para mim, e eu acreditei e fui libertado por Cristo, eu também acho o seguinte, se você encontrar uma pessoa drogada, uma pessoa alcoólica, dê a chance, fale do amor de Deus, estude com a pessoa, prepare essa pessoa, apesar, na realidade, não é nós que preparamos, é o Espírito Santo de Deus que fala com a pessoa. E aí, Deus convence, e a gente se arrepende e volta para o caminho do Senhor. Pode fazer mais alguma pergunta se precisar, ou pode passar para o Rafael aí que está lambendo os querendo beiços, falar né? um pouquinho. Ô, ele está ali, ó, estou vendo até água na boca dele. Vamos deixar ele um pouquinho na expectativa aí. Eu quero conversar com o Geilson agora. Quero perguntar para ele o seguinte: o Pimentel falou de segunda oportunidade. A gente vai fazer um exercício agora aqui, bem prático e dinâmico. É o seguinte: vai lá. O pai de uma pessoa bebeu a vida inteira. Eu estou dizendo que já fizeram essa pergunta para mim, né? O pai de uma criança bebeu a vida inteirinha, sem muita importância aí com o que a igreja falava, com que, enfim, com o que Cristo poderia dizer e tal, e ficou a vida inteira bebendo, usando droga, batendo na esposa, levando uma vida totalmente errada. Chega um belo dia, ele vai atravessar a rua, né? Não é um belo dia, porque vai ser o dia da morte, ele vai atravessar a rua e acaba ali sendo atropelado e morrendo. A pessoa pergunta o seguinte, poxa, mas será que o meu pai, né, ele morreu sem salvação? Será que, mesmo com a vida inteira assim, mesmo sendo ímpio aos olhos do que a gente tem aqui, o Gerson falou, a gente não pode julgar, mas a gente tem mais ou menos uma noção de quem é ou quem não é, justamente por conta da conduta. Você acha que é razoável dizer para essa pessoa que há esperança para quem leva uma vida dessa? Bem, Hugo, eu creio que tem momentos que é muito difícil, né? Para a gente, para várias pessoas. Nós sabemos que para a pessoa alcançar a salvação, ela tem o quê? Se converter dos seus caminhos, aceitar a Cristo de coração, né? Então, se uma pessoa ela passa a vida dela toda rejeitando a Cristo, não importa a forma que seja, pode ser com a vida que você falou das drogas, ou até mesmo uma pessoa que faz caridade a vida toda, mas não aceita Cristo, ela não vai, né, ganhar a salvação. Porque a gente sabe que não é por obras, é por aceitar o que é a graça que Cristo oferece. Jesus morreu na cruz para pagar o que? Os nossos pecados, como nós já falamos aqui. O salário do pecado é a morte, né? A morte eterna. Então, o que vale é aceitar a Cristo como nosso único Salvador, né? Reconhecer que nós precisamos de Cristo, que nós temos as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, não importa, né? Tem o caso que você colocou aí, né? Da pessoa, mas não importa.
se, né? Porque tem muitas pessoas que têm na cabeça delas das obras, né? A pessoa não aceita Cristo, tem muitos ateus, né? Que não acreditam em Deus e tem as suas obras, e se ele morrer sem aceitar a Cristo? Quer dizer que ele vai ser salvo porque ele fez, vamos dizer assim, coisas boas, né? Teve boas ações. Então, tudo vem da nossa aceitação. Até no texto que a gente colocou como base, tem ali, né, um pedacinho, né, que fala dessa questão de que a prática, né, que vai levar em consideração. Porque senão, por exemplo, nós estamos aqui falando, né, o que, que as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, não, são pessoas que têm palavras bonitas, né, são pessoas que sabem falar bem, mas elas não se entregaram a Cristo, a gente não consegue enxergar essa mudança nelas, então só passam de pessoas que falam, falam coisas agradáveis, ou não. Então o que vale é o que? É realmente essa conversão, né? E para reconhecer a conversão, né, tem que ter essa mudança a prática, onde a gente reconhece isso e as pessoas que convivem com a gente também enxergam isso, né? Então, nesse caso, né, se eu ouvir direitinho, realmente não tem como uma pessoa dizer assim, não, eu vou encontrar com essa pessoa no céu. Se ela não aceitou a Cristo, infelizmente acabou ali, né? Aí vem, né, um ponto que a gente já está falando aqui, que é o que entristece muito a Deus. Muito bem, Rafael, agora mate a vontade de falar. Faz meia hora que não deixa você falar. Agora finalmente ele vai falar. E justamente entrou nessa questão. Coloquei o texto aí de Marcos 16, que diz assim: ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu acho que é mais ou menos, é duro dizer isso, né? Mas é mais ou menos essa questão, né? O problema é como a gente sabe se a pessoa crê ou não, né? Mais ou menos por aí. Exatamente. Vamos aproveitar que a minha internet está um pouco ímpia aqui, para ver se ela colabora com a gente aqui um pouco. Internet estatal é assim mesmo. Dentro hoje é sábado, não pode falar de estatal, não. Quem crê... Eu peguei um pedacinho do que o Gil estava dizendo aí, a questão do cara fazer, de repente, obras boas, mas ele não aceita Cristo. Então, até porque Cristo ele é muito cordial e ele aceita as nossas decisões, não tem como um cara desse se salvar. Por quê? Porque ele não quer. Ele escolheu não se salvar. A partir do momento que ele escolhe não acreditar em Cristo, ele também escolhe não fazer parte dessas coisas. Então a gente precisa crer de fato. E como o Pimentel aí falou a respeito do batismo dele, né, legal pra caramba, a gente vê que existem milhões de dificuldades. No meu batismo, o pastor ele quase me afogou, cara, pra vocês terem uma noção. Ia ser tipo, ia ser uma questão de morte mesmo, que eu ia ficar lá no tanque, ele quase não consegue me erguer. Coitado do Juarez, não conta pra ele que eu falei isso não, tá? Mas é exatamente isso, você precisar... Não, eu aceito fazer parte do reino de Deus, eu aceito isso. E o texto ele bate muito duro, né, nessa questão, ele fala que quem crer será batizado, quem não crer será condenado. Às vezes a gente olha esse texto assim e fala, puxa, mano, mas o texto é forte. Mas é questão de escolha. A nossa vida ela é feita de escolhas, todo momento. O Pimentel falou sobre os dois ladrões da cruz, né? Um escolheu estar com Cristo, o outro não. O outro escolheu continuar zombando, continuar falando que... Ele até fala, né? Já que você é Deus, tipo, desce daí e salva a gente. Você vê que até o último instante ali, ele escolheu zombar. Então, ele fez o destino dele, vamos dizer assim. A escolha dele. E a nossa vida, em todas as questões, ela é feita por escolhas. Todas. Não adianta a gente, não sei o quê, aconteceu tal coisa, mas eu não queria que acontecesse. Não, você escolheu que acontecesse dessa forma. Então a gente tem que arcar com as nossas escolhas. Se eu, de fato, quero estar com Cristo, quero viver com Cristo, eu preciso fazer com que as minhas escolhas elas apontem esse caminho. Não é o Hugo que vai dizer o que eu estou fazendo, não é o Pimentel, não é o Geus, como eu também não posso afirmar sobre a vida de vocês. Isso não é o meu papel. Esse papel é de Cristo. O meu papel é testemunhar. A gente falou tanto de testemunhar, né?
O meu papel é testemunhar das coisas que Cristo fez na minha vida. E as coisas que eu vejo Ele fazendo na vida de você, como na vida de quem está assistindo, na vida de todos. Eu posso falar a respeito do que eu vejo, eu não posso condenar ou absolver, essa não é a minha parte. A gente precisa deixar bem, bem claro isso, que essa não é a nossa parte. A nossa parte é apresentar Cristo para as pessoas, é levar esse evangelho, seja através de uma palavra, através de uma ação, através de simplesmente ouvir o que a pessoa tem para dizer. Mas a nossa parte é essa, é levar Cristo às pessoas, não é indicar quem está salvo e quem não está, não. Que isso fique bem claro. Muito bem. Pimentel, aproveitando novamente sua vasta experiência, seu vasto conhecimento bíblico, queria te perguntar uma coisa. Quando a Bíblia fala assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente tem uma linha de pensamento teológico, acho que é assim que compensa chamar, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos supor que essa pessoa que encheu a cara de cachaça a vida inteira, que se drogou, um dia conheceu Cristo e se entregou para ele. Só que decidiu, a partir daí, levar uma vida não nos moldes que Cristo deseja. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não, né? A Bíblia diz, se for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, há condições. Eu aceitei Jesus. Se depois de 2 anos eu não fosse liberto por Jesus, eu estaria morto. E eu quero dizer uma coisa aqui em Lucas, capítulo 1, versículos 78 e 79, que diz assim: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, e o 79, para alumiar aos que jazem nas trevas, na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Olha, Jesus, quando ele falou aí e usou aos apóstolos as palavras que ele disse, Marcos, né? 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, nós temos 2 condições. Nós, todas as pessoas, os seres humanos, têm vontade própria. É uma coisa que Deus nos capacitou. Temos direito de escolha. Se eu tenho um bar em frente à minha rua e eu quiser atravessar e encher a cara, eu posso fazer. Só que as consequências que vai fazer aquela bebida em minha mente, ou seja, no meu cérebro, vai deixar eu bêbado. Eu vou colher as consequências. A palavra não. A palavra, quando diz que você estava nas trevas e que aparece a luz, isso quer dizer que há condições de todos serem salvos. O ser humano, ele é dotado das escolhas, como o Rafael falou. E é verdade. Se você quiser se salvar, aleluia. A Bíblia diz ainda que aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que crer, quando Ele nos chama, Ele quer tirar a gente das trevas mesmo. E quando a gente fala de morte, quer ver uma coisa que Deus se agrada na morte? Você sabe qual é a morte que Deus se agrada? Ele se agrada, aí, como diz, ele diz aqui na palavra de Deus, Salmo 116, versículo 15. É a única morte que Deus se agrada. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, daqueles que servem a Deus, daqueles que faz o ide, o ensinar e o batizar. Porque tem pessoas que você pode falar uma palavra e ele aceita. Mas tem pessoas que você tem que pegar pela mão e levar, fazer caminhar. E não é fácil, não. Quando ganho uma alma, eu gosto de ter contato com essa alma, né?
O Geilson, você pode perguntar para ele quantos anos ele já está batizado. Pergunta para ele se todos esses anos eu, por acaso, neguei alguma ajuda a ele. Ou se eu deixei de cuidar dele. Tivemos altos e baixos, mas sempre estávamos em contato. O ganhar um filho para Cristo, você tem que cuidar dele. Ele é teu filho. E o filho que ele vai ganhar, próximo, vai ser seu neto. E o neto que vai ganhar vai ser seu tataraneto. Estão compreendendo? É família. E daqui é família espiritual. A condição do ser humano, quando ele vem a Cristo, não é para ele só ser salvo. É para ser o João, a Maria, o Tiago, o Manuel, o seu José, aquele que é o pior, aquele que é efeminado, que pode se converter. Então, é ampla a visão da salvação. Quando Deus chamou, ele chamou nós, né, que não merecíamos. Começa por aí, a cruz. Falou muito bem o irmão na cruz. A cruz, quantas cruzes havia lá no monte? 3 cruzes. Uma só era de sacrifício. 2 eram de condenação. Jesus, quando ele morreu, mas foi sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista pregava e anunciava. Nós, como seres humanos, com essa escolha ao lado de Cristo, Deus vai usar você a levar a palavra, a falar do amor de Cristo. Muitos vão dizer não. O não, se eu for visitar uma pessoa, por exemplo, o Rafael fala para mim, olha, eu tenho meu tio lá que ele está no meio das drogas. Você pode visitá-lo? Tudo bem, vamos lá, Rafael, vamos visitar. Aí o Rafael chega lá para mim e fala assim, mas se ele não aceitar? Aí eu vou falar para o Rafael, Rafael, o não nós já temos. Antes de visitar ele, nós já temos o não. Nós vamos visitá-lo e vamos poder converter esse não em sim. E se ele falar sim para Cristo, você salvou o seu irmão para Cristo. Não é assim que diz? E que você tem parte daquela pessoa na hora da salvação? Então Deus quer usar a gente. O não sempre a gente vai ter, mas pode converter esse não para um sim. Então vale a pena a gente marchar, servir a Deus, buscá-lo, porque nessa pandemia aí, eu até comentei uma vez com o Geilson, até perguntou como é que você está fazendo esse convite aqui para a live. Eu falei, olha, eu estou preso em casa, mas não deixei de buscar a Deus. Faço as minhas meditações, espalho para as pessoas e recebo várias ligações falando, olha, aquela pregação que você fez lá, aquela pequena meditação de 2, 3, 4 minutos, você falou sobre a cruz. E aquela palavra veio com uma flecha no meu coração. Fez eu ponderar como eu estava agindo, fez eu ver como que eu estava agindo nessa pandemia. E hoje eu preguei no Imirim, levei a cruz e falei algumas coisas ali sobre o vaso de barro na mão do oleiro. E Deus tem que quebrantar a gente. Quantas pessoas não precisam ser quebrantadas para Ele poder moldar-nos, para a gente fazer o trabalho de Deus? Então, aqui quando eu li Salmo 116:15, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Rafael, se você morrer em Cristo, aleluia, Deus tem prazer na sua morte, porque você vai ver o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é que Deus está preparando para você. Agora, se você morrer bebendo, fumando, se drogando, dizendo não para Cristo, infelizmente, há salvação? Não sei, Deus o sabe, porque de repente o Rafael, em um minuto da vida dele, ele pode se converter, né? E aí pode ser salvo e pegar a gente de surpresa. Imagine Saulo, quantos ele não perseguiu, quantas famílias ele não matou, depois se tornou Paulo. De um perseguidor passou a ser perseguido. E quantos que ele matou através do que ele deu de mau testemunho antes de conhecer a Cristo? E vai ver a pessoa lá no céu,
vai ser uma surpresa para aquela pessoa. Olha, eu morri em Cristo, ele me perseguiu e agora eu vejo ele salvo. Não vai ser uma surpresa? Vai. Então, o único que tem o direito de julgar até a última instância do fôlego da vida, eu acredito também que Deus, ele não deixa ninguém morrer sem conhecer ele. Não tem como, porque se a natureza anuncia que existe um Criador, Deus pode parar o tempo e conversar tete a tete com aquela pessoa, como nós estamos conversando. Então você, meu irmão ouvinte, meu amigo ouvinte dessa live, você que pensa que está no meio das drogas e não há solução, eu digo para você, há solução sim. Sabe, você quer se batizar? Rua Riachuelo 100. Não precisa nem falar no meu nome. Chega lá Marcos Camilo, do Roupão da Fé, e fala, Marcos Camilo, eu escutei uma live, falaram de um Roupão da Fé, eu quero me converter a Deus, eu quero te ver esse Deus maravilhoso, e eu quero um roupão para ser batizado. Olha, quem crê que for batizado será salvo. Amém? Então é isso que eu quero passar para esses ouvintes e dizer para você, você é precioso para Jesus. Jesus veio para morrer justamente aos pecadores. Então há chances de salvação. Amém? O G é um filho na fé que eu admiro muito, porque ele cresceu muito mesmo. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, esplêndido. Eu acompanhei a live de vocês, a primeira, achei espetacular. E quando ele me fez esse convite, eu vou falar para vocês, já tenho 65 anos. E às vezes eu estou cansado. Eu quero parar. Mas Deus fala, não. Uma vez eu falei para Deus, Deus, eu não vou fazer mais libertação de cigarro para ninguém. Sabe o que eu ouvi nesse ouvido aqui que Deus falou? Ah, você vai. E tem como dizer não a Deus? Não. Deus me resgatou. Então eu também tenho que ajudar a resgatar muitas pessoas em nome de Jesus. E fico muito feliz de participar com vocês, né? Amém. Deus abençoe. Geilson, você que foi elogiadíssimo aí pelo Pimentel, você que é um filho na fé, segundo ele, queria te perguntar justamente o seguinte, como você vê, né, por exemplo, ele acabou de falar assim, ó, tem gente que vai aparecer lá no último segundo, se arrependeu, e para nós vai ser uma surpresa. Eu queria que você comentasse justamente sobre essa surpresa. Nós da Igreja Adventista, né, trabalhamos muito com essa questão, olha a surpresa no céu, olha a surpresa no céu. Então, para você, será muito surpreendente, baseado na misericórdia de Deus aí, de repente alguém que você considera ímpio não aparecer por lá? Antes do pai que caiu aqui, eu vejo um pouco de falar, mas a surpresa vai haver dos dois lados. E coitado daquele que basear sua salvação nessa surpresa, nessa oportunidade do último segundo, né? Coitado dele, porque serão situações raríssimas. Tantas pessoas que nós conhecemos, nós falamos, não, cara, você estará no céu, chega lá, não estarão, também tem aqueles que terão, né, a felicidade, ali, a oportunidade do último segundo. Mas, imagina, né, uma situação dessa, né, que a pessoa vai depender do último segundo, porque muitos não vão ter a capacidade de raciocinar, né. Eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado nesse quesito, nesse ponto, porque as pessoas, né? Eu sei a verdade, o que é a verdade, porém eu quero aproveitar um pouco do mundo. Então eu vou lá e já sei mais ou menos o que vai acontecer perto da volta de Cristo. Então eu vou, quando eu sentir que as coisas estão fechando o cerco, eu volto, né? Se for baseado nesse pensamento, né, que a pessoa vai ter esse último segundo de oportunidade, muitas vezes, né, a gente tem histórias aí de pessoas que acabaram perdendo a sua vida, né, na oportunidade da salvação, eu creio, né, no meu pensamento, né,
tivemos, né, também o caso, né, da Boate Kiss, né, que teve a jovem que foi e teve a oportunidade de sobreviver ali, mas muitos outros jovens morreram naquele lugar. E naquela preocupação deles, será que eles tiveram tempo de pensar, né, e de buscar a Deus? Então eu creio que realmente teremos surpresas no céu, mas não devemos basear ou afirmar nossa salvação nessa oportunidade de chegar no final e falar, Senhor, eu me arrependo. Então também não é tão simples assim, né? Tem que ser uma convicção de coisa. Eu, nessa caminhada, eu creio que vocês também sabem que não é tão simples assim você se entregar a Deus, não é algo tão rápido assim, é um negócio de uma vida, né? Um negócio de uma preparação de uma vida para que a gente possa realmente, né, ter ali o conhecimento de Cristo, saber o que Ele deseja e realmente entregar a nossa vida. Muito bem. Rafael Oliveira, ele que já trocou de lugar aí na live durante 400 vezes. Estava lá fora, está lá dentro, voltou para fora, eu não sei como, mas está firme e forte aí, Rafa? Sim, a gente está na busca incessante do sinal aqui, né? Mas eu tô ouvindo aqui agora. Está em parceria aí com a empresa de internet, não pode falar o nome, não está pagando, né? Então não pode falar o nome. Com a empresa de internet. Vamos lá, Rafael. O Jesus falou um ponto interessante a respeito de que não dá para esperar esse negócio de último segundo, não. Não é muito confiável. Não dá para contar com a galinha botando ovo, como diria o ditado mundano. Você também concorda com isso, mas também isso é um ponto interessante, né? As pessoas que faleceram, como o Maradona, por exemplo, pode ser que sim, no último segundo ali tenha dado algum relâmpago ali de luminosidade e ele conseguir se arrepender de seus pecados. É tudo muito complexo, mas o Geilson cantou uma bola legal, né? A gente não pode contar com isso. A gente que conhece a verdade não pode contar com isso. Até porque, Hugo, tem um detalhe muito importante em cima disso. Quando é o último segundo? Você sabe quando é o último segundo da sua vida? Eu não sei da minha. Imagino que ninguém aqui saiba qual é o último segundo da vida de cada um. De repente não dá tempo, eu não sei o que acontece, eu tenho uma morte pumba de uma hora para outra, vou dormir e não acordo. Tem muitas questões, ou sofro um acidente, sei lá, tem uma infinidade de coisas. E quando a gente fala em esperar para o último segundo, que o Jesus falou de uma vida, você não muda o que você acredita de uma hora para outra. Se você está adaptado a fazer certos tipos de coisas, isso para a vida. Se você é adaptado a fazer as coisas de uma forma, você não muda de uma hora para outra. Então, a gente tem que ir galgando isso diariamente. A nossa conversão ela é diária. Não adianta também eu achar hoje que, nossa, eu cheguei no ápice do meu cristianismo, eu sou um cristão espetacular e eu não consigo evoluir mais. Já comecei errado. A nossa vida cristã ela é uma constante. Acho que foi o Pimentel que falou a respeito de altos e baixos, né? Nossa vida cristã ela também tem esses altos e baixos. Agora, com essa questão de pandemia, as igrejas fecharam. Então, eu não sei vocês, mas para mim foi bem complicado porque você perde a referência de igreja, então é inevitável. A tua fé dá uma declinada porque você não tem o culto. Eu tô vendo o culto na internet. A gente sabe que não é a mesma coisa. A gente precisa de um presencial, precisa estar todo mundo junto, precisa estar com os irmãos. Então a gente vai tendo vários percalços aí na nossa caminhada cristã. A todo instante. Hoje a gente está melhor, amanhã acontece uma situação que me desagrade, profissional, pessoal, sei lá, o que seja. E a nossa fé ela é testada a todo momento. E se a gente não tiver de prontidão, isso vai embora rapidinho. E aí encaixa no que vocês estavam falando aí. Aí eu desanimo, quando eu estiver lá na frente eu volto para a igreja. Eu vejo muita gente falando isso. Hoje eu vou ficar aqui um pouquinho aqui fora, sei lá, daqui um ano e pouco eu volto para a igreja. Jesus ele vai estar me esperando mesmo? Aí eu volto depois, deixa eu curtir o mundo aqui um pouco. Não sei se vocês já ouviram essas coisas, eu já ouvi. De pessoas virarem, deixa ela aqui fora um pouco, vou curtir aqui um pouco, vou aproveitar a minha vida, né, como é dito aí fora. Vou aproveitar um pouco e depois eu volto. Não precisa ter pressa, não.
Mas e se não tiver depois? Como é que a gente vai fazer? É diferente de você analisar o caso de um Maradona, porque a gente não tá cravando que o cara morreu, tá perdido. Teve um menino, eu não lembro o nome dele agora, o filho, que teve um acidente aqui na igreja do Tietê. Menino, o James conhece ele. Que teve um acidente de moto. né? É Wesley, é o nome dele, se eu não me engano. Então, isso que eu tô tentando lembrar aqui. Acho que o nome dele é Wesley. É o E assim, Wesley. eu vejo muitas pessoas falando, o menino tava fora da igreja e morreu, se perdeu. Quem sou eu para falar um negócio desse? Eu não sei da vida do cara. Se de repente ele, sei lá, no momento do acidente, antes, depois, ele se arrependeu e tava pronto para voltar, eu não posso afirmar essas coisas. E eu vejo o pessoal, tipo, falando a respeito disso, é complicado. Ao mesmo tempo que também, só para não fugir do raciocínio do que vocês estão falando, você vê, né? De repente ele ficou, a gente analisa os dois lados, né? Ficou esperando, depois eu volto, depois dele foi o acidente. E aí, obviamente é Deus que sabe se ele se perdeu ou não, se ele se foi salvo ou não. O que a gente faz é analisar os dois pontos de vista para mostrar para vocês como as coisas funcionam. A gente, de fato, não pode ficar esperando esse último momento que a gente não sabe quando é. Pimentel, pegando justamente o caso do rapaz aí da igreja, infelizmente acabou falecendo. Dá para exemplificar bem os dois casos. Eu queria saber de você também qual o perigo da gente ficar esperando essa história do último minuto, né? Não, quando der eu volto para a igreja e quando se der é tarde, né? Igual a economia resolve depois do que vê depois, né? É assim, a palavra de Deus, quando eu falei a respeito que vai ter muita surpresa no céu, nós vamos ter sim. Porque o Espírito de Profecia de Ellen White fala que tem igreja que vai se perder toda. E aí, como explicar isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu falei de Paulo, que era Saulo, Joilson, eu quis dizer no sentido que muitos que foram perseguidos por ele e que morreram por causa do decreto dele, quando era Saulo, vão ter surpresa no céu, porque Saulo foi escolhido por Cristo, ele caiu do cavalo, né? Ficou cego, sabemos disso. Ananias foi lá, curou. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Muitos vão ter surpresa, porque de perseguidor ele passou a ser perseguido. Então ele está salvo. E aqueles que morreram em Cristo e não sabiam disso? Então eles vão ter surpresa no céu. É nesse sentido que eu falei. A questão de salvação no último segundo, se você pensar assim, não, eu não vou para a igreja, não vou fazer isso, não vou fazer o trabalho de Deus, e questão de um segundo, de repente Deus pode me dar a oportunidade no meu último minuto de vida de ser salvo. Aí sim, você depender desse último minuto para ser salvo, aí eu concordo com o Geilson. Não há isso, não existe isso. Mas uma coisa que eu digo bem claro, como está escrito em Romanos 8, 38 e 39, eu gostaria de ler aqui para vocês, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vale a pena aceitar Cristo hoje. Vale a pena servir esse Cristo Jesus. E com certeza, nada vai nos impedir de ser salvos por Cristo. Isso é a peça fundamental. Quando eu prego para as pessoas e falo do amor de Cristo, eu uso esse texto também. Mas o que eu mais gosto do texto é aquele Jeremias 33, 3. Eu vou até fazer questão de abrir aqui e ler para os irmãos. Minha bateria já está ficando no fim, viu, Geilson? Então vocês não estranhem se apagar. Estou tentando carregar aqui para ir até o fim com vocês. Mas se por acaso sair fora do ar, vocês vão saber que é a bateria, tá? Jeremias 33, 3 diz assim, e é um versículo que eu uso muito para ganhar a alma para Jesus. Lá diz assim,
clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E agora eu vou partir direto para as pessoas que estão nos ouvindo. Clama a Deus. Se tem alguma dúvida, clama ao Senhor, e Ele vai te responder. Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. E você não sabia que nessa live nós estaremos falando sobre a cruz, porque nessa cruz morreu Cristo. Ele morreu por você. Superabundou a graça, né? O favor imerecido. Então, esteja o que você esteja passando, se entregue a Cristo. E aí, volto a falar, nem profundidade, nem largura, nem altura vai nos separar do amor de Deus. Que Deus possa nos abençoar, possa nos ajudar. Eu fico muito feliz, porque Deus ele tem um plano na nossa vida, na vida desse ouvinte, principalmente. E é como eu falei, Deus não tem prazer na morte de ímpio ninguém, e de ninguém também, mas Ele tem prazer na morte dos seus santos, na morte daquele que faça a sua vontade. Eu estou com 65 anos, seja a água, a terra, seja o fogo, ou seja o ar. Esses 4 elementos, um deles, se me tragar o fôlego de vida, Jesus vai falar para um desses 4 elementos, olha, fogo, dá conta dessa alma, estava nele. Terra, dá conta desse corpo, estava nele. Ar, dá conta desse corpo, estava nele. Água, dá conta que eu estava nesse corpo. Então o importante é morrer em Cristo, fazendo a vontade de Deus, glorificando o nome de Deus. A igreja é essencial para a adoração, precisamos adorar a Deus sim, o povo de Deus é inumerável sobre toda essa face da terra, temos que estar reunidos sim, e faz falta, né? Porque dessa pandemia eu fiquei preso, estou preso em casa, e quão triste é eu não poder ver o Geilson aqui na minha casa para dar um abraço, para nós comer, jogar uma conversa fora, falar do amor de Deus, dar um conselho, ele a mim ou a ele, e assim vice-versa. Essa live nos aproxima, nos ajuda a nos aproximar, né? Pena que é cada um no seu quadrado. Eu precisei fechar a janela, que estava ventando ali, vindo um barulho de lá de fora, precisei fechar, a luz estava apagada, ficou tudo escuro. Aí depois eu peguei e a bateria está acabando. Então, vê quantas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas Deus tem propósito de salvar o ser humano. E se no último segundo Ele salvar, Ele pode. Porque Ele é Deus. Eu não sou Deus. Mas se a pessoa se arrepender no seu último segundo de vida, então aí sim nós teremos surpresa. É como o Geilson falou, vai ser raro, mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Amém? Amém. É isso que eu queria falar só. Tá bom, Geilson? Você mora no meu coração, hein, Gê? Fica por aí um segundinho que a gente vai encerrar agora. Oi? A gente vai encerrar agora, você vai fazer a oração. Segundo minuto aí. Amém, amém. Que compartilhou, que curtiu essa live. Daqui a 15 dias, né, meninos? Estaremos de volta aqui, vai ser a nossa live de Natal, né, provavelmente. Deixa eu fazer a conta aqui, se eu não fugir da escola. Deixa eu só ver aqui. O Pimentel saiu, acho que acabou a bateria dele. Dia 19 é a próxima live aí dos Atalaias, e na outra seria o Natal, né? Então, dia 19 aí, a próxima live dos Atalaias. O Pimentel está voltando para fazer oração aí. Agradecendo ao Rafael, também ao Geilson, que participou prontamente, novamente. E estamos aí, vai curtindo nas redes sociais, vai compartilhando esse vídeo, ele vai ficar salvo. E o importante é isso, é que pessoas possam ser alcançadas, porque o vídeo é absolutamente atemporal, né? Ele serve tanto para hoje, quanto para todos os dias de nossa vida. Então, vai curtindo, não deixe de curtir, de compartilhar, de curtir os Atalaias nas redes sociais. Vem muita novidade por aí, vem programação nas igrejas assim que permitir, e assim também que nos convidarem. Vem mais ações aí, a gente está fazendo ação
tem ação no Natal, vai ter ação antes do Natal a respeito do nosso lanchão. Então você vai ficando informado aí por nossas redes sociais. Obrigado, Rafa. Obrigado, G. Agradecendo também ao Pimentel, que vai encerrar agora com a oração final. Amém. Vamos orar então. Deus eterno, Deus criador, Deus mantenedor. Muito obrigado, meu Deus, porque de uma forma especial o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Porque o Senhor diz na tua palavra que a alma do filho, a alma do pai, a alma da mãe, a alma é tua, Senhor. É o Senhor que nos deste o fôlego de vida. E nós cremos, Senhor, porque quando raiou a luz a nós estávamos em meias trevas. Nós não merecíamos. E pela morte na cruz, o Senhor nos resgatou, porque nós não merecíamos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela salvação que o Senhor nos concede e para a salvação também desses ouvintes. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Amém, obrigado. Eu vou encerrar a live aqui, Pimentel. Segura um segundinho aí. Que tudo ok. Tá. Segura um segundinho que a gente vai ficar aí no papo. Só um segundinho. Você que ficou no Facebook, obrigado. Continue compartilhando aí, seguindo e vendo todas as novidades do Atalaias aí nas redes sociais. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Amém.